¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Maestro Vinícius e hoje nós vamos continuar trabalhando com a classe gramatical dos pronomes. Pois é, nós trabalhamos com os pronomes possessivos e agora nós vamos trabalhar com os pronomes demonstrativos. De antemão, nós sabemos que, de acordo com a língua portuguesa, os pronomes demonstrativos são aqueles que apontam, que, a partir de um ponto de referência, localiza no espaço diversas informações. E essas informações acabam sendo o resultado da relação entre a referência e o objeto. Pois é, em relação à língua espanhola, isso não muda, beleza? Então, o que vocês já aprenderam de pronomes demonstrativos em português pode ser aplicado perfeitamente à língua espanhola. Então, para a gente deixar isso de forma mais prática, o que é, em espanhol, um pronome demonstrativo? Se liga aí no nosso próximo slide. O que são? Pronomes demonstrativos são palavras que indicam a distância entre objetos ou personas. Simples. A partir do ponto de referência, que no caso aqui está representado por essa pessoa, nós vamos projetar uma classificação para os objetos que estão ao nosso redor ou para as pessoas que estão próximas a nós, ou as duas coisas. Então a gente tem aquilo que está mais perto da gente, a gente tem aquele que está bem longe da gente. Perceba que eu falei aquele que está bem longe, então a classificação já foi aqui indiretamente, e aquele que vai ficar em um grau intermediário. É basicamente isso que a gente faz com pronomes demonstrativos. A partir do ponto de referência, nós vamos ter primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. É basicamente isso. Primeira pessoa é aquilo que está cerca, que está perto. Terceira pessoa, aquele que está lejos, que está distante. E a segunda pessoa é o que fica no grau intermediário. Nessa relação nós temos esta, essa e aquele. Ou, como é em português, este, esse e aquele. Ok? Isso é interessante porque, geralmente no nosso cotidiano, nós não fazemos diferença muito em português no nosso dia a dia, principalmente na oralidade. Né? Essa caneta, esta caneta, a gente fala como se fossem coisas que são correlatas, são sinônimas, mas não são. É um pouco disso que a gente vai trabalhar hoje. Ok? Então observa aí. A partir dessa relação, o que são os demonstrativos? Que estão cerca del hablante, primeira pessoa, este, e aí observa o desenho. Este balão, né, esta bola, está próxima da pessoa. Um pouco mais lejos del hablante, ou seja, aquele que está distante, mas não está muito longe. Então percebe a criança e onde está a bola, né, o ponto de referência. A gente vai usar esse, e aí esse balão, ou seja, essa bola, e lejos del hablante, aquele, ou seja, aquele que está longe do hablante, longe da pessoa. Né? Se a gente pensar, ó, tem um pontinho que é a minha referência. Então, ó, 1, 2, 3. O número 1 é o que está mais perto, este, então é este número. Número 2 está um pouco mais distante, então é esse. E o 3 está bem mais distante, aquele. Pegando essa lógica da referência, não tem muito o que fazer, nem muito o que dizer sobre os demonstrativos. Ok? Vamos continuar. Observa agora na próxima proposta. Mais uma vez, pensando no ponto de referência, tá? A pessoa é a referência para a classificação. Então, olha lá, né? Temos lá o homem, pensando aí como referência, ó. Esta Cília, esta cadeira, está perto dele. Essa mesa, ou seja, ele está apontando para a mesa. E aquele roupeiro, ou seja, aquele guarda-roupa. Então, ó, esta Cília está perto. Essa mesa, eu aponto, e aquele mais distante. Então, outra representação para que esse ponto de referência fique tranquilo. Ok?
Observa isso também agora de outra perspectiva, a partir de outro olhar. Se liga na próxima imagem. Mais uma vez, ó, pegando a pessoa como ponto de referência, ó, essa silhueta aqui, vamos pensar que sou eu que estou representado no desenho, tá? Então, ó, este, esse, aquele, né? Este cachorro, esse cachorro, aquele cachorro. Observe embaixo que a gente tem o plural. Estos, essos e aqueles. Estes, esses e aqueles. E aí, pergunta aqui básica. Por quê? Nós temos a diferença de singular para o plural. Por quê? A classe gramatical dos pronomes é uma classe gramatical variável. Então, se ela é variável, ela muda do singular para o plural. E aí, fica a pergunta. É só do singular para o plural que o substantivo vai mudar e que o pronome vai mudar também? Não. Essa mudança também acontece de gênero, do masculino para feminino. Então nós vamos ter masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. Ok? Se liga aí na próxima imagem. Nós temos aqui exatamente as possibilidades. Ó, este, esse, aquele, né? Masculino singular. Esta, essa, aquela, aquelha, feminino singular. Estos, essos e aqueles, masculino plural. Estas, essas, aquelhas, feminino plural. Beleza? Para a gente situar aqui, vocês lembram que já foi estudado, que nós falamos, inclusive, quando falamos dos pronomes possessivos das pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem a gente fala. Terceira pessoa, de quem a gente fala. Se a gente usar a mesma lógica das pessoas do discurso, a gente chega nessa categoria. Então, para relembrar, ó, este, essa, estos, estas. Isso é primeira pessoa do discurso. Esse, essa, esses, essas. A gente usa como segunda pessoa. A segunda pessoa do discurso, com quem a gente fala. E aquele, aquelha, aqueles, aquelhas, logicamente é terceira pessoa do discurso, né? De quem a gente fala. Sobre quem a gente está falando. Nesse caso aqui, para quem a gente está apontando. Ok? Muito bem. A partir dessa lógica, das três pessoas do discurso, nós vamos observar isso usando alguns exemplos. Por quê? Da mesma forma que os demonstrativos eles são utilizados na oralidade por esse critério espacial, no texto escrito também. Nós podemos nos utilizar dos demonstrativos com essa mesma perspectiva. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente prosseguir nessa trajetória. Se liga agora. Se liga nesse quadrinho. Quem tuvo a culpa? Quem foi o culpado? Ó, ele, essa, este, ella, esse, aquele. Por último, nada melhor que a oficina para aprender pronomes gramaticais. Então aqui, quem teve a culpa? O chefe, bastante irritado. Quem é o culpado por esse erro na empresa, no escritório? E um apontando para o outro. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Em algumas situações, o pronome usado é um pronome demonstrativo. Em outras situações, não. Se liga. Quem tuvo a culpa? Ele. Esse aqui não é pronome demonstrativo, é um pronome pessoal. Ele. Tá apontando, mas não usou o pronome correto, né? Aí sim, ó. Essa. Tá apontando para alguém que está um pouco mais distante, né? Aí, este. Ó, esse aqui é. Tá apontando para alguém que está perto dele, né? Aí ela vem e diz, ó. Elha. Esse aqui não é. Veja que está servindo como demonstrativo, está servindo para apontar, mas não é um demonstrativo. Isso é para mostrar que nem sempre a gente usa no nosso dia a dia, no contexto cotidiano, os pronomes da classificação correta da gramática. Isso acontece, inclusive com a gente em português também. E aí, ó, esse, aí sim, é um demonstrativo. Depois, ó, aquele, né, aquele,
também é demonstrativo, tá ok? E por último, né? Nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes gramaticais, ou seja, você aprende os pronomes porque está sempre um apontando a culpa para outra pessoa. Ninguém assume a culpa do seu erro, né? Deixa eu só apagar aqui e aí a gente vai ver outro exemplo para projetar esse sentido. Se liga aí, ó. Aprende. Vamos a echar este sobre nesse buzón. Después iremos a aquel cine. Las palabras este, ese y aquel nos indican la distancia a que se encuentra el nombre al que acompaña. Então, ó, o primeiro personagem está dizendo aqui, ó, vamos a echar esse. Então aqui, ó, esse, ele está falando aqui da carta, né, do texto. E veja que está próximo dele, está na mão dele, por isso que é esse. Este. Vamos a echar este sobre esse. E aí, esse buzón. Esse, ele está falando aqui, ó, da caixa, né, central do correio. Então, ele está falando de algo que está, né, um pouco distante dele. Então, este, algo que está perto. Esse, algo que está um pouco distante. E depois eles lá, ó, iremos a aquele cine. E aqui sim, ó, aquele está apontando para algo que está bem distante. Percebeu? O texto também tem essa possibilidade da gente projetar o sentido. Este, esta e aí todas as variáveis para algo que está perto de quem fala. Esse para algo que está um pouco longe. Aquele para algo que está muito longe. Beleza? Pronto. Tenho certeza que ficou tranquilo para vocês. Não é uma classificação difícil. É algo que precisa apenas de atenção. E é para a gente exercitar essa atenção que vem a proposta aqui para trabalhar com vocês. Beleza? O nosso exercício, a princípio, vai ser um exercício imagético para você observar o seu ponto de vista em relação ao objeto. Então, olha, é essa imagem aqui. Beleza? Qual é a atividade? Deixa eu passar para o lado de cá. A atividade é o seguinte. Vocês têm essa imagem, tem uma série de frases. Estão observando que no meio da imagem tem uma série de textos. E você vai ter que completar esses textos com o pronome adequado. Se é no singular, se é no plural, se é masculino, se é feminino. Você vai observar cada uma dessas frases. Considerando que o ponto de referência é aqui, ó. Esta sou eu. Essa menina que está aqui deitada no cantinho, ó. Esta sou eu. É a partir dela que você vai usar o pronome de primeira pessoa, o de segunda e o de terceira. Então, aquilo que está perto dela, você vai colocar o pronome de primeira pessoa. Aquilo que está intermediário, mais ou menos, você bota o de segunda. E aquele que está longe, você usa o de terceira. Então, você vai copiar no seu caderno todas essas frases usando o pronome demonstrativo adequado. E aí, no nosso encontro remoto, a gente vai conferir qual é o pronome adequado para cada um deles. Tá? Então é bastante simples. Olha aqui a referência e a partir da referência aponta qual é que tenho que usar primeiro, qual eu tenho que usar segundo e qual eu tenho que usar terceiro. Se liga, você tem que observar o significado do que está escrito em cada frase. Porque se a frase estiver no plural, você tem que colocar o pronome no plural. Se estiver no feminino, você coloca o pronome no feminino e aí sucessivamente, ok? Muito bem, terminado aqui, chegamos no final da nossa aula de hoje. Essa é a primeira parte do nosso trabalho sobre pronomes demonstrativos. Ainda vamos ter mais coisas sobre esse tipo de pronome, mas já está aí introduzido para vocês trabalharem. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, manda por e-mail. No remoto, a gente trabalha o gabarito dessa atividade e até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau.